motivo que eu tinha esse bate-papo agendado aqui, mas o motivo que eu quis dividir o palco também com essas pessoas, porque todos aqui acabaram sendo alunos meus, né? Em épocas diferentes, né? O Fábio, o mesmo, por exemplo, ele foi aluno meu no Museu de Comunicação Social, quando eu tinha o curso lá, e o Roger Goulart também. No caso do Roger, o Roger passou a atuar como professor também do nosso estúdio. E no caso do Fábio e do Bruno, do HB Studio, ambos foram também alunos lá do estúdio, né? Então, esse bate-papo que eu ia acabar falando da minha carreira, assim, eu acho que ela pode se espelhar na carreira de todos aqui, porque todos nós somos pessoas que eram fãs de quadrinhos e ainda são, mas procuraram se profissionalizar com isso, ou seja, a gente quis tornar dentro do nosso dia a dia uma coisa que era um hobby inicialmente, era algo que a gente apenas era entusiasta, trazer isso para um âmbito mais profissional, né, mais até ambicioso. Que assim, o meu trabalho com quadrinhos hoje profissionalmente para o exterior, aqui para o Brasil, ele vem de um histórico familiar de que o meu pai era nerd. Meu pai era o colecionador de quadrinhos, ele sempre quis trabalhar com desenho, ele desenhava, mas ele nunca teve a oportunidade de trabalhar com quadrinhos, então ele veio a falecer com 46, 45 anos, e eu tinha 6 anos, né? E ele era o único parceiro que eu tinha nisso, porque a minha mãe também é artista, ela era estilista de moda, mas a minha mãe nunca foi uma aficionada por quadrinhos. E aí, desse momento em diante, eu procurei levar muito essa presença do quadrinho na minha vida até querer ser um profissional. Mas teve esse contato inicial com a coleção dele, com ver ele desenhar. Eu queria saber de cada um aqui como é que foi começando contigo, Fábio. Como é que foi o teu contato, assim, com quadrinhos? Cara, acho que o meu foi no susto, assim. Acho que meus pais, assim, meu pai já é catarinense, então futebol já não tem. Eu tive que escolher o Grêmio por uma opção de eu moro em Porto Alegre, tem que escolher um dos dois. Quadrinhos, acho que também foi um pouquinho na guerra também, de ir atrás, de pedir. E aí um dia minha mãe comprou, acho que Super-Homem, número 26. Qual era o número? Eu lembro, não, porque é aquela capa verde, assim, tá ele lá na frente, aquela coisa estranha. E aí, tipo... E aquela coisa, tu vai lendo quadrinho e tem uma hora que tu assim, cara, eu gosto disso aqui, mas eu queria algo a mais. Talvez essa história fosse diferente se eu fizesse quadrinhos. E aí começa a buscar uma galera, a gente tentou fazer isso no bairro, entre 6 amigos, e no final 3 de nós fomos parar no curso Daniel. E eu persisto até o final. Outros estão por aí, perdidos. Mas teve uma questão, então, de... Tua mãe te comprou o gibi, foi isso? Teve essa... Mas acho que foi muito mais assim... E tu sempre preferiu mais o texto? Tu chegou eu gosto do desenho? Não, acho que foi até um acidente, assim, porque, primeiro, eu recebia o quadrinho quando eu não sabia ler. Então eu tinha que ler aquelas imagens e pensar uma história. Então aquele quadrinho pra mim, eu acho que ele tinha umas 10 histórias diferentes. E quando eu aprendi a ler, não ficou tão bom. É um bom exercício, né? É um bom exercício isso, tipo, né? Quando eu vi assim, era isso? Tá. Que louco. E tu, cara? Pô, eu tava morando em São Paulo e vi umas revistas do Mandrake, Brucutu, do meu pai, e me interessei por aquilo, né? E aí ele eventualmente comprava algum exemplar pra mim, que tinha na banca naquela época, RGE. E aí, ao contrário de ti, pela história, eu sempre achava o desenho, ele podia continuar aquele soco com mais um, ou enfim, sempre procurava imaginar alguma coisa da cena, da sequência da cena. Após isso, ganhei uns livros de como desenhar, da Coquetel, né? Você comprava pelo correio, eles mandavam trazer. Aí eu comecei a desenhar. Vim fazer meu primeiro curso de desenho artístico com 14 anos. Aos 20 eu comecei a trabalhar com arte, mas na arte publicitária, né? Trabalhando com publicidade, em agência, eu trabalhei durante 22 anos com publicidade. Eu não fiquei tanto tempo, mas minha primeira opção convencional de profissão foi... Eu acho que era a única, né, Daniel? Se a gente parar pra pensar, eu acho que era a única oportunidade para quem desenhava. Nos anos 80, 90 era o que a gente tinha, ilustração publicitária. Porque quando eu comecei a trabalhar com publicidade não havia computador ainda, então era à mão. Você tinha que fazer as coisas à mão pra poder... ilustrar, layoutar as coisas, né? Então aquilo, mas a vontade de trabalhar com quadrinhos sempre esteve comigo, mas eu nunca via uma porta, uma oportunidade, um canal como tem hoje o próprio Dynamo, que, né, é um grande portal para quem quer trabalhar com quadrinho, se alavancar ali, né, e conhecer, aprender, né? E depois da publicidade eu já estava um pouco mais de idade, eu falei assim, pô, acho que tá na hora de arriscar.
Aí comecei a trabalhar, me aprofundar um pouco mais com arte, tatuagem também, e além de... Mas essa tua carreira com tatu, ela já é de longa data, né? Já tem 8 anos. 8 anos. Não é pouco. É a da... Quantas sessões aí, né? Já fiz, já risquei um bom tanto de couro, né? Como a gente fala aí, né, cara? A gente já fez muita coisa. Mas o quadrinho sempre foi muito mais forte, assim, né? É o sonho. Né? A tatuagem era o trabalho para compensar a minha parada da publicidade, né? Em termos financeiros, mas o quadrinho sempre foi. E há 3 anos atrás, quando nós fizemos o curso lá, a gente começou, eu e o Bruno começamos a trocar ideias, vimos que tínhamos ideias afins, né? E vamos dizer assim, a gente estava no mesmo caminho da jornada. Falei, pô, vamos junto e vamos ver o que dá, né? E hoje já está começando as coisas acontecerem de uma forma muito satisfatória, né? De conseguir ter quadrinhos produzidos, de já ter commission de quadrinhos para nós, sabe? Então essas coisas estão começando mesmo sendo nacional, âmbito nacional, mas isso nos empolga, nos dá força e nos dá coragem. Mas é inegável que a cena nacional ela está se fortalecendo, porque os autores estão trocando muita experiência entre si. Isso aí é muito legal, muito bacana mesmo. E tu, Bruno? Cara, eu queria saber ler e escrever pra poder responder isso. Então, tá, eu passo. Como assim? Não, Tu nunca leu quadrinho da infância? Chegou até aqui. Qual foi o primeiro gibi que botaram na tua mão? Tava cagando? Eu não lembro, cara, qual foi a primeira coisa que eu peguei na mão. Eu lembro de pegar muita coisa, mas lá pelos 8, 9 anos, eu já sabia ler e escrever, eu peguei um quadrinho do Byrne, do Batman com o Super-Homem. Da minissérie do Man of Steel, né? Daí então, de repente o Super-Homem tá caçando o Batman e o Batman some do nada. E ele, pô, esse cara não diz que ele tem superpoder. Daí o Batman aparece, não, porque eu tenho um rádio que não sei o que, com ondas e eu sumo. E eu falei, caralho, que cara. Ele quis dizer que tem dinheiro. Daí eu falei assim, cara, esse cara é muito foda. E aquilo eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Daí eu sempre sempre gostei de criar. Eu me formei em publicidade porque eu queria ser redator publicitário, porque eu queria criar. Daí eu falei assim, mas daí comecei a trabalhar com publicidade e falei assim, isso não é criação, cara. Isso aí é que nem o estúdio do jornalismo, é o jornal de hoje, Bruno Peixe de amanhã. Então o que eu quero então? Daí eu pensei, eu escrevo. Tá, ok. O que eu posso fazer que é mais fácil, que eu não dependo de tanta gente pra ter uma... escrever quadrinho, cara. Eu gosto de quadrinho, por que eu não vou? E comecei a... Já era meio velho, eu tava com 25 anos. Depois dos 30 que eu fui criar vergonha na cara, porque eu fazia aqueles cursos de criação textual e de comunicação. Fiz aquele Perestroika Creative School. Fiz o primeiro de roteiro. Sim. Depois fui fazer de desenho e falei assim, se eu treinar desenho eu aprendo. E o Daniel, se tu treinar, aprende. Beleza. Essa é a parte do curso legal também, que não é só quadrinho, é criar um grupo, às vezes, encontrar pessoal afim. Eu acho que isso é muito Daí eu interessante. conheci esse tiozinho aqui, né? Eu passei o curso inteiro disputando com um outro cara quem ia formar um grupo, quem ia fazer um fanzine. No final a gente acabou sendo juntado pelo mesmo traço, viramos amigos, fizemos nós mesmos dois um fanzine. É aí que tá o legal da coisa, porque eu sempre fui... A palavra é cagão, essa é a palavra. De me misturar, assim, de ir atrás, de fazer as coisas. E foi indo sem brincadeira, indo no Dínamo lá, conhecendo o pessoal, conhecendo o Roger, conhecendo o Daniel, e eles assim, na boa, quer fazer personagem de roupa colante? Faz, velho. Quer fazer não sei do que? Faz. E aí fui, beleza, daí troquei ideia com o Roger, troquei ideia com o Daniel e Fábio, e as coisas começaram a evoluir e estão saindo do papel todas as ideias que eu tinha desde pequeno. E adolescência, um personagem que a gente está criando agora, que é mais pra frente, eu tive a ideia dele na faculdade pensando em um boneco pra vender pra criancinha. Daí eu falei assim, porque daí é meu lado publicitário malvadão, né? Daí eu falei assim, Fábio, eu tenho um personagem assim, assado. Ele, e começou a rabiscar. E, tá saindo um monte de coisa bacana. Tem muita coisa bacana lá da nossa mão que nos próximos meses vão sair. Que legal. Tem mesmo. E é tudo com a ajuda desse pessoal aqui, ó. Muita generosidade deles da Dínamo. E coração grande. Apoio também, né? Isso é muito legal. Roger? Pois é. Meu lance também pega um pouco de família, porque o meu pai, ele era projetista da Sadia e meu irmão
mais velhos e também desenhavam com influência dele. Então acabou eu também desenhando. Tipo, eu pedia pra ele assim, pai, faz um desenho pra mim. Ele, tá, então eu quero que tu primeiro desenhe. Aí eu chegava a fazer uma coisa de qualquer jeito, assim, aí ele, então tá, aí ele fazia de qualquer jeito também. Aí eu, não, tu quer uma coisa decente, então faz decente também. Aí eu tinha que fazer um desenho caprichado. Legal isso dele. É, Legal. e aí Estimulava, né? Te botava pressão. Pois é, aí ele fazia caprichado, aí eu legal. Muito Mickey, muito Mega Man. Aí eu sempre desenhei como autodidata e tudo mais. E meu irmão, ele viu o anúncio numa Animax, do curso do... Animax, é que nem o Gadinho do Moleque, era o Visual Era Art. Visual Art. Aqui em Porto Alegre, a gente morava em Três Passos, lá na Rio. Duas vezes, isso no fim da década de 90, 2 vezes eu fui visitar lá o curso e tal, e eu, meu Deus, nossa, é um outro mundo, né? Mais tarde, em 2006, tinha sido no quartel, e fui num primeiro evento de anime, e tinha lá uma oficina do Dino. Aí eu acabei fazendo lá a oficina e tinha lá o sorteio de uma bolsa e tudo mais. Foi no. Cara, não foi num evento que era da. Era o Anime Extreme, mas antes ele se chamava AFAR, o nome do evento. Não, ele Já era Anime Extreme. Já era Extreme. Caramba. E aí eu peguei primeiro lugar lá, porque tinha que fazer um personagem de RPG, e na época eu fazia um quadrinho de RPG, então... Tava maluco. com mão quente, né? Foi ali na hora. Eu me lembro que tu fez um dragão. Não, foi um guerreiro Não, com umas placas... Foi num outro concurso que teve um dragão. Pelo... Tu fez um guerreiro com uma armadura do paladino. Meio o traço do Caçaro, assim. E aí um dia eu tava em Três Passos e eu pensei, ok, se eu ganhar a bolsa, eu me mudo para Porto Alegre. Se eu não ganhar a bolsa, eu faço faculdade aqui em alguma coisa referente à arte. Aí foi em outubro, eu me lembro, daí eu tava sozinho em casa e de repente me liga o Daniel. Roger, sabe quando é que tu ganhou a bolsa? Eu, tá, ok. E aí, a partir daquele ponto, eu me mudei para Viamão, onde eu moro agora, e depois eu comecei a fazer o curso e tudo mais, entrei no estúdio, comecei a pegar mais trabalho profissional e tudo mais, mas eu sempre gostei de contar história, assim, de criar história. Eu, quando era pequeno, eu criava muita história, mas eu não tinha técnica para fazer quadrinho, então eu fazia uma página com 50 mil quadrinhos porque eu queria falar tudo que tinha ali, e não dava muito certo. Aí, com o Dino, eu consegui pegar essa parte técnica que, para um autodidata, é onde a coisa engasga, sabe? O cara pode ter o melhor traço do mundo, estudando e vendo coisas, assim, aqui e ali, ou vendo algum profissional que ele gosta, mas a parte técnica, ela exige um certo estudo que, sozinho, é muito difícil de adquirir. E também, quando tu anda com outros profissionais, como eles estavam falando, quando tu tá num ambiente com outras pessoas que trabalham com aquilo que tu quer, tu começa a ter uma visão melhor da onde tu quer chegar. Então foi o que me fez achar mesmo o norte, né? E agora eu tô fazendo faculdade de games, porque também é uma forma de eu contar história, assim como o quadrinho. O quadrinho tem a facilidade de eu poder fazer tudo sozinho, se eu quiser. Eu posso pegar ali e desenhar, e escrever, e finalizar, e editar e tudo mais. O game também, só que ele leva muito mais tempo se eu fizer sozinho. Então temos que ter uma equipe, principalmente a parte de trilha sonora, coisas assim que são um pouco aquém da parte de ilustração e tudo mais, um pouco mais complicado. Mas ainda assim eu acho válido todo esse contato com a maior possibilidade de contar a história possível. Então, seja livro, seja filme, eu já filmei um curta-metragem, já filmei uma animação, eu já fiz quadrinho, estou fazendo um jogo. Então, todas as formas de contar a história que eu acho possíveis, assim, eu estou tentando pegar. Mas o núcleo de tudo é o desenho, o núcleo de tudo, assim, tudo tem que envolver um pouco dessa parte, porque se eu for fazer algum esboço, for fazer algum storyboard, for fazer algum layout, qualquer ideia nasce do rabisco do papel, sabe? E isso tudo vem dessa bagagem que eu peguei do Daniel. Esses serviços de produção de conteúdo, eles estão se alimentando de muitas ideias. Como é que vocês, criadores, vocês veem hoje em dia essa possibilidade de você não produzir somente um quadrinho porque tu queria contar uma história, ou porque tu curte desenhar, ou porque tu curte escrever, aquela cachaça de teu gibi que tu desenhou, que tu produziu na mão. Indo além, como é que tu pensa assim, que tu tá produzindo uma coisa já pensando, não, isso aqui eu já tô pensando que se virar um videogame, sabe, se virar uma série, se virar uma animação,
vai ser fácil de adaptar, tem um apelo que vai atingir tal e tal público. Vocês veem isso no trabalho atual de vocês? Vocês não veem, mas gostariam de ver com mais frequência? Eu vejo, até porque eu comecei como a minha principal ideia era escrever roteiro de cinema. Daí que eu pensei, também gosto de quadrinho, fazer quadrinho. Então, às vezes, eu já escrevo muita coisa que eu escrevo e ele que desenha as minhas coisas, ele já sabe que eu dou uma pegada cinematográfica quando eu estou escrevendo, de roteiro. Fiz curso de roteiro cinematográfico na PUC. Então, assim, às vezes fica bem, eu sou bem chato, eu digo tudo que eu quero na tela. Daí, às vezes, assim, eu nem mexo mais pra não aporrinhar demais o desenhista. Ô, Bruno, tem muito quadro. Ô, Bruno, chega desses triple page, 7, 8 painéis. Porra, não dá. Daí eu tenho que Definitivamente o teu roteiro não é o Marvel Way, né? Que é só No way. Marvel No Way. E eu vejo assim me vejo assim como um criador de histórias. E eu quero contar onde eu acho bacana. Quadrinho, TV, cinema. O que eu acho interessante, aí eu utilizo isso como uma receita para qualquer trabalho que eu vá pegar, porque vamos supor que cada roteiro, cada criação de personagem, de uma história, ela é uma indústria desconhecida até o momento da sua criação e passar para uma segunda pessoa, terceira e quarta tu vai conhecendo. Então eu acho que quando tu começa a dar forma para isso, ou seja, desenhar, a minha ideia é sempre procurar encarar ela de uma forma mais profissional possível, porque, como tu disse, a gente nunca vai saber para que lado ela vai, se ela vai correr para um game, se ela vai correr para uma série, para um filme, ou vai continuar apenas como quadrinho. Então, se tu der essa enquadrada no conceito criativo, de sempre pensar em saídas possíveis para aquilo, além do que tu tá te propondo a fazer, tu facilita uma possibilidade para isso, né, no futuro, né? Porque tu cria um personagem, aquele personagem para um quadrinho, mas daqui a pouco tu começa a falar do que ele pode fazer, isso é até um game, entendeu? Se tu às vezes fazer uma coisa que é muito quadrinho, né, que é possível, tu acaba deixando as possibilidades que o personagem tem de se transmutar para um game, para uma minissérie, que elas acabam mudando, né, quando elas vão para uma outra mídia, né? Então tu tem que, eu sempre procuro ver isso, sabe? Penso no personagem quando tu tá fazendo o conceito inicial, mas pensar nele, como é que ele vai ser se for eletrônico, como é que ele vai ser se for um ator mesmo trabalhando, sempre dá essa possibilidade, né, de não criar uma coisa onde é não factível, né, para um game, para um filme, tudo mais. É óbvio que isso às vezes é meio pretensioso, a gente está desenhando, pensando em fazer um filme, mas pode acontecer. Mas assim, tem obras que são concebidas para aquela linguagem. Exatamente, uma mídia específica. Por exemplo, o Watchmen. Assim, por mais que possa ter gente que gosta da adaptação que foi feita pro cinema, eu particularmente acho que é o que eles podiam fazer para aquela mídia ali. O Watchmen é muito pensado pro quadrinho, né? Toda a diagramação, a estrutura. Tem obras que realmente elas vão funcionar para uma determinada mídia, né? E geralmente se tu joga para todos os lados acaba também sendo fácil, mas tem coisas que às vezes tu tem uma ideia que não, tem que funcionar naquela plataforma. Que eu acho que é legal para a questão do experimentar, né? De fazer o Watchmen tem toda a questão da linguagem, da montagem dos quadros, poder ler de um lado ou do outro, ter um espelhamento às vezes da diagramação. Mas é que assim, quando a gente começa a buscar quadrinhos sem ter um curso antes, tu vai achar só livros de roteiro de cinema. Hoje em dia tu vai ter lá um ou dois que vai te ajudar um pouco mais, mas tu busca muito em cinema, que já te dá uma outra noção. Total. E segundo, que a gente tem muita influência de outras áreas hoje, né? O pessoal já vê muito cinema, já vê muito seriado, videogame, então, né, se fala. Então tudo isso também são referências que acabam te levando um pouco nisso. Te deixa mais maleável, talvez, para adaptar esse material. Eu acho que uma coisa que ocorre muito clara, assim, é que hoje em dia a geração de cineastas, de diretores, de roteiristas que estão produzindo material multimídia, assim, eles já têm uma bagagem de cultura pop e de quadrinhos, que é o nosso assunto aqui, que fazem com que as obras elas meio que dialoguem entre si. Se tu pega gerações anteriores de diretores de cinema, tudo, os caras tinham uma outra linguagem, né? Então hoje nós mesmos, eu sou um autor de quadrinhos, que eu cresci lendo comics, meus primeiros contatos foram com comics, mas quando eu encontrei mangá, encontrei quadrinho europeu, sabe?
minha cabeça explodiu, assim, as possibilidades eram diversas. E hoje tu vê uma série como My Hero Academy, por exemplo, que o core dela é super-herói, sabe? E é um tipo de coisa que quando tu retrocede 10 anos, 15 anos na história do mangá, por exemplo, tu não conseguia conceber. O Saitama, o One Punch Man também. Então são gêneros que meio que conversam entre si. O Miller já tinha feito isso também no Ronin, né? Sim. O próprio trabalho dele no Demolidor, com bastante influência de cinema noir e mangá, também uma narrativa muda. O Cavaleiro das Trevas ali, ele faz aquela parte de televisão misturado com a narrativa tá ali, o cara tá fazendo uma ação e de repente tem o comentários do telejornal. Imagina isso aí. É 88, né? O Cavaleiro das Trevas a gente leu em 88, mas ele é de 86. Então, 85. Imagina, A gente estava debatendo ainda hoje, o livro é melhor, né? Talvez, de repente, eu fazer um livro antes de fazer o quadrinho, até pra me adaptar eu mesmo, pra garantir. Não, mas eu acho interessante também que, com a visão profissional, às vezes, a pessoa ela deixa de pensar no projeto dela como um projeto e pensa pensar como um produto. Sim. Exatamente. Então, com essa visão, ela consegue ter uma noção de onde ele vai se encaixar, em qual mídia ele vai se encaixar. Esse produto fica melhor para um game, esse produto fica melhor para um filme, para um quadrinho, para um livro, uma animação. Né? Ele tem uma noção. E o que não fazer pra não impedir. Exato, com isso ele consegue às vezes transformar num produto multimídia. Ele se encaixa em todos, mas de uma maneira diferente em cada um. Então o cara pode fazer um jogo, ou seja, tem que ser uma história mais interativa. Mas no quadrinho aí já tem uma coisa mais direta, então pode ser o passado do personagem, por exemplo. Aí tem um seriado, então vai contar uma outra linha que pode explorar o universo onde está passando a história, sabe? Então tu pode pegar ainda a mesma base de produto e esmiuçar para cada forma de mídia diferente. É mais ou menos que os Wachowski que fizeram lá no meio dos anos 90, né? Com o Matrix. Vem de novo. Agora, isso vem uma outra pergunta que é bem pontual aqui. Vocês não, assim, o artista hoje em dia, o autor de quadrinhos no Brasil, ele não faz parte de uma indústria, porque aqui no Brasil nós não temos uma indústria como no Japão, como nos Estados Unidos. Porém, com o advento dos eventos, das Comic Cons e dos Artists Alley, sejam pequenos, médios ou grandes, o autor ele se tornou um empreendedor. Ele é um cara que ele não vai mais ter aquela historinha. E quem pensa isso hoje em dia, desculpa, sabe? Acorda pra vida, sabe? De que, vai chegar a editora e vai me descobrir porque eu sou o maravilhoso e eu vou ser o desenhista feliz pro resto da vida. Sabe? Essa é a utopia. Tu tem que ralar, sabe? E o cara pode até pensar assim, vai tomar banho, Daniel, tu tá trabalhando lá com os gringos, assim. Não, mas não foi assim também, sabe? Eu tive que mandar amostra, ter trabalho recusado, um monte de coisa, até meu trabalho tá na sintonia com o que eles queriam, sabe? Sem contar, um parênteses, que naquela época era tudo muito mais complicado. Nossa, não tinha internet, eu sou velho. Não tinha internet, não tinha banda larga, tu tinha que mandar por fax, os layouts das páginas, recebi o roteiro por fax, cara. E aí tu tinha que desenhar nos teus 25 dias que tu tinha que desenhar 25 páginas de quadrinho, e a gente faz uma página por dia, a gente tinha que fazer em 15 dias. Então era noite mal dormida, virado, sabe? E ficava uma merda. Transpiração. Mas o fato é o seguinte, hoje, então mais do que nunca, o autor independente, aquele cara que também encara o seu trabalho desse modo, ele é um empreendedor. Como vocês veem essa visão de empreendedorismo nos projetos de vocês? Assim? Eu sei que tem gente aqui com Catarse, tem gente aqui com desenvolvimento de jogo, tem gente aqui com um material já com coletânea e prestação de serviço para outras empresas e clientes. Sabe, como é que vocês veem o trabalho de eu vou dizer assim, cara, a gente começou a levar mais a sério há uns 3 anos. Quando começou a levar a sério? A gente começou a levar a sério, tipo, vamos fazer pra aparecer, porque eu escrevo, tem uma história legal, que legal a tua história. E daí? Escreveu pra mim e pra ti? Não, vamos botar na rua e vamos fazer nos conhecerem. E aí começamos com um fanzine, tentamos uma vez Catarse, não deu, pensamos errado toda a campanha. Daí continuamos produzindo. Essa ideia, tá ficando legal, mostra pra mais alguém, legal, vamos atrás do Catarse de novo. Vamos bater nas portas, vamos ver se conversar com outros roteiristas, com outros desenhistas. Começou a surgir, eu tô querendo fazer um projeto de um quadrinho sobre inteligência artificial, vocês topam?
topamos. Escrevo a história, o cara dá ok, fala o desenho. E agora a nossa ideia é cada vez mais profissionalizar o nosso trabalho e dominar o mundo. Eu penso o seguinte, se a gente for na base, vamos na vontade, no ímpeto de fazer um quadrinho, mesmo seja um fanzine para ficar com a gurizada da quadra, né? Tu vai fazer o melhor possível que tu vai fazer naquele fanzine. Se tu tá pensando em fazer isso como uma profissão, tu tem que pegar esse ímpeto, essa vontade de fazer o melhor possível, triplicar ela e colocar em cima do teu projeto. A partir do momento que tu pensa que é um projeto, que outras pessoas vão buscar, tu tem aquilo que tu tá prometendo, tu tem que entregar e surpreender essa pessoa. Então o teu empreendimento, teu envolvimento com o trabalho, ele tem que ter esse foco de responsabilidade com o que tu está entregando, seja pro teu editor, seja pro teu leitor, seja para um público da feira. Tu tem que buscar o teu melhor possível, porque se tu vai trabalhar de forma, eu vou te falar leviana, mas não no sentido pejorativo da palavra, mas com a mão mais leve, não tão profissionalmente, não tão com tanta vontade, tu não vai atingir aquilo que tu está esperando. Aí é melhor tu fazer mesmo com o pessoal da rua, né? Teus amigos ali para se divertir. Quem vai encostar no teu trabalho, ele tem que olhar, pá, não gostei da história, tudo bem, não gostei do desenho, tudo bem, é um direito da pessoa. Mas tu não vai poder dizer assim, esses caras fizeram de qualquer jeito. Não fizeram de qualquer jeito. Eu não gostei da história. Isso aí é livre pra qualquer um. Mas tu vai olhar, não, mas os caras se esforçaram um pouquinho, fizeram uma coisa direito. Eu posso não gostar do estilo, posso não gostar do desenho, da cor. Isso aí é normal de cada um, entendeu? Agora tu vai entender que o cara fez aquilo com vontade, né? Então é um passo para tu alcançar o outro, né? Se fez uma coisa legal, tu vai fazer uma coisa melhor na próxima. É um pensamento bem pessoal, assim, que eu acho que a gente se cada um buscar o melhor possível do que está produzindo, com certeza melhores coisas vão aparecer, né? E quem está entrando no mercado vai dizer, pá, eu tô a fim de fazer, vai olhar, mas a galera tá fazendo uma coisa boa, então eu vou ter que me puxar, e tu vai buscar uma coisa melhor, né? É sempre bom ter essa pressão te empurrando para não ficar na zona de conforto, né? Eu acho, por aí eu penso assim. Eu acho até que agora, com a internet e eventos e tudo mais, a gente não tem o mercado, mas a gente tem o contato direto com o público. E até melhor, né? Pois é, então, tu, querendo ou não, como tu tá fazendo um produto, tu tem que vender esse produto, tu tem que dar vazão para esse produto. E não tendo uma estrutura que te possibilite fazer isso de uma forma mais cômoda, então o jeito é dando a cara a tapa. Tu indo nos lugares, tu usando a internet a teu favor. Tomando não. Tomando muito não na cara. É científico. Se tu tem um processo evolutivo e tu não tá te expondo a agentes externos para justamente te aperfeiçoar, te imunizar, que a profissão por si só é solitária, né? A gente quando desenha, tu parou, tu fechou o teu mundo encontrar e o seu ficou ali, público é bem difícil. Mas, tipo, Encontrar o público é bem E difícil. quadrinhos já não é mais a mídia de massa, hoje a massa é o cinema e olha lá às vezes. Então, a gente poder ver os outros em eventos, trocar ideias, ver como é que o público reage. Tipo, e copiar mesmo algumas coisas, ou primeiro olhar, ver o que funciona e o que se aplica no meu, por exemplo, né? Se eu puder achar outras formas do pessoal consumir meu material, seja adesivo, bottom, seja lá o que for, implementar isso, talvez não dê pra de uma semana para outra fazer, mas o cara vai fazendo isso aos poucos, avaliando o trabalho, vendo o que é isso possível. não é se vender, ou que chinelo. O meu Neil Adams, que é foda pra caralho, vai vir aqui vender desenhozinho. Se tiver bottom, ele vai vender. Até porque ele é publicitário e sabe que tem que fazer isso. Então, cara, ele já vende o ar que ele respira. Então porra, cara. Não, sem falar que o próprio público ele não tá acostumado a lidar com o artista, com o criador. Ele consome coisa de fora, como lá coisas lá nos Estados Unidos. Tem gente que nem sabe que tem desenhista brasileiro produzindo coisa lá de fora e compra o material. Então quando a pessoa ela tem ali o contato com o artista, com a pessoa que criou o negócio, é um diferencial também, sabe? Tá tendo oportunidade de tirar dúvida, ou gostei disso daqui, isso aqui eu achei meio estranho e tal. Tu fala ali com o cara na hora, sabe? Tu dá o feedback, não, tu não tá escrevendo ali no Twitter ou no Instagram, não, tá falando com o cara, tá na tua frente, sabe? Tu deixa o teu cliente, o teu leitor satisfeito e ao mesmo tempo tu cresce como profissional, como artista. Às porque vezes tem um feedback dele que faz tu melhorar, né? Exatamente. Às vezes o leitor quer o Twitter, não tô brincando. Mas assim, realmente assim, às vezes o pessoal quer saber a história por trás do artista. O teu dia a dia, tal, tu criar, então às vezes tu vai promover o material, mostrar o cara desenhando no dia a dia, projetando aquilo tudo, criando uma narrativa em volta, que também atrai um pouco o olhar. Isso aí é interessante.
porque quando eu comecei com fanzines, eu tinha 14, 15 anos, eu já falei, né, tu tinha uma realidade toda de comunicação social, as pessoas não tinham redes sociais, tu fazia a rede de contato para trocar a tua revista que tu fazia de forma independente por carta mesmo. Quando começou a ter internet, aí veio a internet 1.0, 2.0 e tal, com conexão de escada. Hoje em dia tu é um cara que, se tu produz conteúdo, né, tu precisa diversificar. Então, por exemplo, eu tenho um podcast, tenho meu canal do YouTube e tenho o estúdio e os meus trabalhos. Eu tô achando que tu tem até um sósia também, né? Não, tudo isso, cara, não, é puxado. Mas quando a gente olha assim, que essa multifacetação do autor para encontrar o seu público, para achar o seu e poder evoluir também e interagir com o leitor, acaba gerando uma coisa que é o seguinte: hoje em dia o público ele quer ser participativo, né? Então o financiamento coletivo no Catarse, iniciativas como o Patreon, o Apoia-se, que tu tem desenhista, por exemplo, fazendo videoaula, deixando as pessoas que apoiam ele lá acompanhar o processo dele, fazendo tutoriais também, fazendo mentorias, esse tipo de coisa, mostra que o autor ele tem um processo que pode até ser solitário, mas as pessoas precisam entender isso para humanizar o autor também. Porque quem não entende pensa assim: pô, você fez isso aí? Eu fiz. Você fez como? Eu fiz no digital, assim. Ah, você fez no computador, tipo assim, não foi você, sabe? Pô, você usou sua mão, sabe? Pegou a caneta para fazer, é só uma ferramenta. Então, esse tipo de desmistificação também mostra que tem um processo de aprendizado daquele autor, que ele tem despesas e tudo mais. Que é um trabalho, não é só um desenho. Não é só um desenho, exatamente, nós somos pessoas que trabalhamos com uma coisa que tem muita gente que acha que não é trabalho. E vocês devem conhecer um bocado de gente, né, que também pensa assim: isso não é trabalho, o cara não trabalha, o cara só desenha o dia inteiro. Ele recebeu um dom. Isso é a pior coisa. Ele tem que partilhar com o mundo. É o dom. Eu não tenho esse dom. O Doom, não é o dom. Puta. Mas assim, eu sei que... Como é que é essa interação com os canais de comunicação de vocês? Não, pensei que era com dom. Porque eu sei que Fábio, tu direto participa de videocast, tu já gravou podcast também. Não, eu comecei... Vai em evento, como é que é? Eu tento evento ao máximo, às vezes até deixa um pouco acavalado, né, um atrás do outro e tal. Não dá pra projetar muita coisa. Eu comecei ajudando o pessoal do Blockbuster, acabei sendo integrado ao grupo, assim, de uma certa forma. Sim. O que me complica até, como também sou professor de geografia, então às vezes eu digo: não sou eu, é meu primo. Porque eles se empolgam demais. Calma, pessoal, menos, senão o diretor ficar sabendo, eu vou me dar mal. Então, algumas coisas que a gente fala assim no vídeo, às vezes, é complicado. Pode pegar. Mas é isso, tipo, colocar a cara tapa, ir nos eventos fora do estado, não ficar só na cidadezinha, né? O cara tem que ir lá, sei lá, na FIC, em Belo Horizonte, tem que ir em Curitiba. Quando der, a gente vai ali na Comic Experience. Tem que arriscar. Também. Tem que te informar para isso, né? Te preparar para estar lá, fazer contato com o pessoal do local. Pra já ter A networking Eu acho interessante porque o quadrinho, assim como muitos outros serviços que estão mudando com a tecnologia. A forma como as pessoas leem, como elas buscam quadrinhos, está mudando. Não é mais ir na banca e ver o que foi lançado, né? Ou acompanhar a editora. Tu lê, eu quero ler um quadrinho, abre o computador, bota HQ, vai procurar, daqui a pouco tu vai achar alguma coisa, né, no formato digital para ler. Então a gente tem que se adaptar também a isso para poder entender esse meio, né? Porque é muito importante, mais do que fundamental, a gente estar nos eventos, estar participando, estar próximo do público. Mas também tem que entender como é que o público tá, porque é novo isso, né? Ainda é novo. Não é um processo pronto já. Encontrar o público, né? Ele tá se acomodando, assim como veio o Uber, derrubou o táxi, como veio, né, a indústria derrubou o sapateiro. A gente tá nesse processo também, né? O pessoal, assim, vai ter gente que não vai querer um quadrinho de super-herói, beleza? Mas vai ter gente que vai querer quadrinho da história do cara que tá tendo uma briga com não sei quem, mas não usa capa, não tem superpoder. Vocês estão no Catarse hoje, não estão? Eu entrei num projeto, assim, a Larissa, ela fez um mestrado,
E ela me chamou, Fábio, eu preciso transformar isso aqui em quadrinhos. E aí eu entrei como o primeiro para montar um roteiro em cima disso. Perfeito. E a gente foi atrás de um artista. Então é uma equipe ali que foi se juntando aos poucos. Então, com um projeto no Catarse. Sim, estamos aí nos últimos 10 Nós dias. também estamos com um projeto no Catarse. E a gente percebe dentro do Catarse o mundo de gêneros diferentes dentro do quadrinhos. Possibilidades, né? Né? Então tu percebe quantas linguagens, quantas pessoas, quantos públicos, quantas tribos diferentes buscam a mesma linguagem, né? Isso é muito interessante porque tu vê que há uma expansão muito grande e há muitas línguas a serem faladas. Por exemplo, esse nosso projeto, o nosso projeto no Catarse, ele tá assim, eu escrevi o roteiro, o desenhista recebeu no Japão, fez o desenho, mandou para Porto Alegre pelo e-mail, pegou, digitalizou, fez a arte final, coloriu e, pô, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer uma coisa assim que tinha envolvendo... O cara no Japão, né? O cara no Japão, mano. O mundo de possibilidades que a internet tem hoje, ela também fala, imagina os faxes, ela vai te tolir um monte de coisa, não é? mas ela vai Nossa, te cara, hoje eu durmo, cara. Eu tenho lá 20 páginas pra fazer, mando pelo FTP, lá vai na nuvem e, cara, maravilhoso. É muito cara, louco. muito Uma mais vez eu fácil, cheguei no muito mais estúdio fácil. e esse rapaz tava terminando uma página do Super-Homem. É verdade. Eu falei, pá, eu cheguei junto pra ver alguém terminando uma página do Super-Homem. Mas acaba Nunca sendo, pensei que eu vi isso. acaba sendo um pouco do processo aquele também de se você construir, eles virão, né? Então muita gente fica com medo até, tipo, não, eu não vou fazer quadrinho porque eu não entendo, porque eu não sou artista e tal. Mas tu fizer, o conteúdo nunca vai chegar em ninguém. E muitas vezes, tu sabendo administrar e divulgar, pode não ser a tua masterpiece, tua obra-prima, mas tu vai atrair pessoas que vão se identificar e tu vai criando um público que vai acompanhar o teu crescimento. E então essa é a vantagem da internet, tu poder encontrar pessoas que vão se ligar com o teu trabalho, com a tua forma de produzir e que vão te acompanhar e te incentivar. Então acaba sendo um processo mútuo de colaboração. Tu passa o teu trabalho, eles passam o feedback e as coisas vão crescendo. E sempre lembrando que nada é garantido, né? Nada na vida é garantido. A vida não te garante. A vida não garante nada. Não garante futuro. Porque eu vou fazer isso. Não. Faz o que tu quer e acredita. Mas nada é garantido. Vamos abrir para perguntas, Oba. até porque acho que tem um cronograma do evento, né? Alguém quer fazer alguma pergunta para algum dos presentes? Eu quero para todos. Por favor. Questão do senso criativo. Vocês, hoje em dia, que nem no começo vocês falaram sobre os quadrinhos antigos, em qual cada um viu o seu primeiro. Hoje em dia, o que vocês costumam ver para criar o conteúdo que vocês criam? Olha, na boa, eu continuo com os quadrinhos, livros, série. Uma coisa que já estamos num evento de games, cara. Eu jogando videogame, cara, me pula uma ideia. E eu, posso usar isso aqui. Cara, pra quem cria, posso dizer por mim, pode vir de qualquer lugar. Para que a inspiração não te pegue uma hora ruim. Então tem um caderninho, tu anota ali, tu tá no ônibus, às vezes tu olhando aquele negócio no caminhão, caminhão. Bem isso. Porque a criatividade, eu acho que ela, se dá pra falar isso, é um músculo, né? E quando tu vai exercitando ele, tu começa a ter reflexo condicionado, né? Então, a partir do momento que tu começa a ter processo criativo contínuo, né? A criação, ela começa a fazer parte daquele reflexo mental que tu tem para criar, né? Então, é isso aí. Por exemplo, tu nunca criou nada, vamos supor. Vou criar alguma coisa. Vai ter dificuldade, sem dúvida. Porque tu não conhece o processo, não conhece as técnicas, não conhece tudo. A partir que tu conhece a base e tu começa a exercitar esse intuito criativo, né, ele começa a ser quase que um reflexo teu, né? Se eu parar pra nós todos aqui e falar assim, botar um amendoim aqui, vamos criar uma história com amendoim, vai sair uma história. Não tenha dúvida, vai sair uma história. E alguém vai comer amendoim. Eu vejo a criatividade como se fosse uma forma de tu usar os recursos e referências que tu tem na tua cabeça. Então, isso mesmo. Porque as referências pode vir de qualquer lugar. Tu fala com a tua avó, ela te conta uma história ali e de repente tu tá escrevendo uma história, eu vou usar aquela história que minha avó contou. Tu tá passando na rua, tu escuta uma conversa de alguém, tu vê um filme, tu vê um livro, um jogo, qualquer coisa, tu vê uma situação engraçada na rua, tu já pode te render uma história. Então são coisas que tu vai acumulando na tua cabeça. A criatividade é a forma que tu vai usar isso para chegar a um determinado fim. Essa é a maneira que eu vejo. Quanto melhor misturar, melhor, né? Tipo assim, copiar um é plágio, copiar vários é pesquisa. Talvez a gente possa dizer que a criatividade é o extrato da vivência.
né, das coisas que a gente vai vivendo e vendo, lendo e aprendendo, a gente... É o que eu ia comentar, assim, tudo é acumulativo, assim. Eu olho, por exemplo, o meu desenho agora e olho o meu desenho de 20 anos atrás, quando eu estava começando a desenhar pro exterior, assim, eu noto que houve, obviamente, uma adaptação de mercado, mas o core ali, as motivações iniciais, elas estão todas ali. Então, assim, é óbvio que para você ter ideias novas, tu tem que te cercar, tu não pode ser alienado, tu tem que estar realmente estimulado e principalmente pelas coisas que estão acontecendo. Mas justamente por ter um caráter acumulativo, assim como as pessoas tendem a repetir ou os erros ou, né, pregressos, você acaba encontrando muitas conexões com as suas referências de formação. Sim. Então, dá para se dizer assim, como eu comentei, eu comecei muito jovem, né, com 14 anos, né, e no momento que eu tô trabalhando com isso até agora, tem momentos que eu quero mandar tudo pro espaço, mas aí tu bate o senso profissional e tu pensa, não, por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu gosto de fazer isso? E aí tu percebe todas aquelas influências iniciais que tu tem, isso te dá aquele ânimo para prosseguir. E aí toda e qualquer dificuldade de trabalhar com um gênero diferente, com um tipo de história diferente ou um desafio técnico diferente, porque o cara pode ter a experiência que tem, ele nunca sabe tudo, né? Se o cara acha que sabe tudo, ele tá numa zona de conforto. A dificuldade é a melhor coisa para criatividade. Quanto mais difícil para criar alguma coisa, melhor, porque tu vai ter que te adaptar, tu vai ter que pensar, achar a solução. Quanto mais difícil, melhor. Gostaria de fazer uma pergunta também, eu que acompanho um pouco isso de perto. Seria assim, como é que é para vocês o desafio numa sociedade conservadora assumir essa profissão que para alguns é tido como algo banal, né? A cultura do entretenimento, isso não vai pagar tuas contas. Como é que é esse desafio de mostrar que isso é uma profissão? Não sei se cada um pode falar. O Neil Adams, eu vou falar rapidamente já para abrir espaço para os meus colegas. Neil Adams comentou uma vez no documentário de que você junta um escritor que tem senso espacial, que implementa ritmo, personalidade, profundidade para personagens, pega um ilustrador que dá 3 dimensões e pura ilusão de ótica, porque não é 3D, é tudo no papel, né? E de uma forma artística última e um ritmo cinemático, né? E tu junta designer gráficos para implementar cor, tipologia para as letras, para o logotipo, onomatopeia, tudo isso aí, imprime isso em sei lá quantas páginas coloridas e chama isso de gibi. E alguns leem cagando. Ele não falou isso, eu que tô falando. Mas assim, quando a gente para pensar, o quadrinho é uma das formas, não estou dizendo que é a única, mas é uma das formas de arte mais completa que tem. E vendo por esse ponto, as pessoas também acham que quadrinho é ou não é arte. Quadrinho é arte também, mas é uma mídia, como TV, como o rádio, como cinema, como tantas outras. O problema daqui no Brasil é que aqui no Brasil quadrinhos é visto como um gênero e não uma mídia. Ou eles acham que é uma subliteratura, ou eles acham que é uma forma de arte fugaz, pelo menos a classe artística que pensa de uma maneira um pouco mais tênis verde, né, no seu trabalho. Então, esse tipo de coisa pode rolar, sem sombra de dúvida, mas isso que foi falado aqui, dessa transformação que está acontecendo dentro das mídias, de abraçar essa cultura pop, né, está desmistificando muita coisa e estreitando laços com o público comum. Quando o pessoal do estúdio e aqui do evento fez contato e nós sabíamos que o evento era um evento aberto, nós viemos lá da Zona Norte para cá. O Roger mora em Viamão, o Rogério mora em Gravataí, sabe? A gente veio de diversos pontos, porque a gente sabe que é um evento aberto e isso faz aquele público comum, casual, que está passando na rua, entrar e ver o trabalho, conhecer o trabalho de cada um aqui. Então isso é bom justamente para tirar essa barreira que fica muito grande. Como profissional, assim, eu te digo que
como educador, às vezes irrita um pouco, mas eu sei que muitas vezes, por exemplo, falando no Dínamo, um curso às vezes não vai ser pago pelos pais daquele moleque que gosta de desenhar e quer ser designer de game. Às vezes é pago pela avó, pelo padrinho, porque às vezes os pais não têm parâmetro para saber que isso é uma profissão. E aí a gente, quando eu era adolescente, eu poderia até ficar irritado, mas eu sempre tive uma mãe que me apoiou, e o meu pai, quando foi vivo, ele era um cara apaixonado por isso. Mas a gente sabe que tem pais que não admitem isso, acho bobagem. Tenham paciência com os pais, sabe? Às vezes as pessoas não têm essa informação toda. Agora, falando como, tirando a questão do educador como profissional, não são eles que pagam os meus boletos. São as pessoas que contratam o meu trabalho e os meus leitores. Então, assim, para essas pessoas eu devo esquentar a minha cabeça para resolver a minha página da melhor maneira possível. Não esquentar a minha cabeça porque alguém ficou dizendo que o que eu faço não é trabalho, sabe? Não é um trabalho sério, né? Não é porque eu vou numa loja comprar uma TV à prestação e aí eu vou dizer que eu sou desenhista. Ele vai dizer assim, tá, mas o que você trabalha de verdade? Quando eu era mais novo, eu me irritava com isso, mas hoje em dia, cara, de boas, assim, sabe? É porque a gente tem que entender, a tatuagem é a mesma coisa. É, a mesma tatuagem coisa. é a mesma coisa. Ah, tu tá fazendo agora, tô tatuando. Ah, tá, e vai trabalhar com o quê? Porra, tatuagem é um trabalho, né? Assim como o quadrinho é. Se a gente parar pra pensar, o quadrinho, a forma de narrativa com imagem, é uma das primeiras coisas que o homem fez, né? Né? Se a gente for lá na caverna, o cara contou uma história de um boi que atravessou no meio da tribo lá, é uma história em quadrinho. Então eu acho que de tão usada, ela acaba tendo esse reflexo, mas isso é muito casual, porque a tatuagem, assim, também, às vezes a música passa por isso, né? Toda a arte, exatamente, ela em si acaba passando por isso, sabe? Tu nunca dá o crédito e o valor do belo, no sentido grego da palavra, para que se traga um respeito ou uma admiração, ou mesmo conferir seriedade àquele profissional que está fazendo aquilo, né? Isso aí é uma coisa que não dá dinheiro, porque o que dá dinheiro é ser um advogado, ser um médico, ser um engenheiro, né? Isso são trabalhos de verdade, né, meu filho? Então não, né? A gente tem que entender aquilo, né? De uma forma que, como ele diz, chega uma hora que não dá pra esquentar a cabeça, senão tu não faz mais nada. Tu enlouquece, tu vai sair querendo brigar com o mundo, morder poste e fazer um demônio. Só que não é isso, mas a gente tem que, com o próprio trabalho, mostrar ao contrário. Né? Porque talvez, se tu, vamos pensar, eu já conheci gente que começou a tatuar com 14 anos, aí tava lá com uns 20 anos, 23 anos, aquela cobrança da família por um trabalho, por um curso superior, coisa e tal, aí o cara chegou aos 30 anos lá, ele obteve o sucesso dele com o trabalho dele. Ele falou, tá aqui, eu comprei meu carro, minha casa, tô com a minha família, tô bonitinho. Mesma coisa com o engenheiro, só que eu tô fazendo o que eu gosto. Não é porque tu faz o que tu gosta, o engenheiro também gosta, né? Sim, mas eu tô dizendo, o arquétipo não é porque, da coisa, assim, né? tu faz uma coisa que envolve diversão, que é gandaia. Não, pelo Gandaia não tá lá contrário. todo mundo correndo, se jogando na piscina, fazendo churrasco e desenhando Pelo de contrário, costas, né? Isso não existe. tu imagina 25 páginas em 25 dias, cara. Pois não tem. Que gandaia é essa, né? Sério. E eu tô falando, eu tô com 2 diplomas em casa, cara. Eu tô com um de publicidade e um de direito. E eu curto criar. O de direito eu não quero nunca mais ouvir falar, tá lá o diploma. O de publicidade paga umas pontinhas aqui e ali, mas o que eu quero pra mim, cara, é fazer quadrinho, ir pra cinema, o que for, eu gosto de criar. Ali a Harry Potter ali é que me diz que é isso que eu tenho que fazer, todo dia. Né? Então, cara, o importante é que tu veja que tu tem que fazer uma coisa que tu gosta, se divertir, mas levar a sério. Ou aquela coisa que nem disse o Stephen King. Meu pai disse assim, cara, ser escritor não vai te dar grana. Arranja um emprego que pague as tuas contas, dá tudo a tua mulher e teu filho e escreve. Escreve e trabalha. Assim que tu puder largar pra só escrever, vai. Mas antes te mantém. Então, tudo tem que ser feito, tudo tem sua hora. E tudo tem que se levar a sério. Se não levar a sério, porra. Ninguém te leva. É complicado pra, que nem dizia lá, chupar o chicabom, entendeu? Vai cair no chão, tu não vai conseguir. É complicado. Tem que levar a sério, mas com leveza, entendeu?
Que todo entretenimento ele tem uma mensagem por trás. Então, muitas vezes a própria população não tem essa visão de ver, ela vê só o superficial. Então, é um desenho, é um livrinho. Vai descansar os olhos. Mas ela não sabe que por trás tem uma mensagem. O autor que fez aquilo, ele não botou por acaso aquela cor, não botou por acaso aquele personagem. Tem todo um conteúdo por trás que se a pessoa olhar a fundo. Gente, desculpa. Não tem problema, gente. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. É todo um conteúdo por trás que se a pessoa ela não tiver esse senso, e parece que as escolas cada vez mais querem dificultar que a criança consiga compreender e interpretar o que ela tá vendo, ela não vai ver. Então pra ela simplesmente vai ser um filminho, vai ser um desenho, porque ela não tá interpretando aquilo, não tá vendo. De opinião pública e influências que hoje se fala, na realidade a base é essa, né? É a literatura, é o quadrinho. Aí tu vê, né? O mangá, eles estão utilizando mais papel para fazer história em quadrinho, em publicar mangá, do que o próprio papel higiênico utilizado no país, né, cara? Essa mensagem tem alguma coisa por trás. Dá para tirar muita coisa daí, ou isso. Não, mas eu sou pai de 2 guriazinhas, uma de 4 e uma de 6. Cara, eu tento entregar para elas tudo que eu puder. A Priscila e eu, a gente tenta entregar, é filminho, é livrinho, é ir na Comic Con, é ir no teatrinho, no zoológico, porque, cara, eu compreendo assim, eu acho que eu tenho que dar todas as possibilidades para elas, como me deram, meu pai e minha mãe, não posso dizer que não me deram, meu pai, minha mãe, meu padrinho, minha avó, meu avô, me deram coisas, eu sou privilegiado nesse sentido, sou mesmo, não tenho vergonha de dizer isso. Eu quero que as minhas filhas tenham todas as possibilidades do mundo para dizer assim, olha, beleza, eu gosto de ler, eu quero ser engenheiro. Tem toda uma meu tio que é um engenheiro fundão, ele diz assim, cara, o pessoal da engenharia perde muito, cara, porque eles não leem. Já vocês da comunicação perdem muito, porque não fazem cálculo. Entendeu? O negócio é o meio termo ali, entendeu? Não estou dizendo que vocês têm que saber fazer a tabuada de cor, de ponto cabeça e também desenhar. É bom, mas cara, te joga pra conhecer as coisas. Não, eu cresci vendo... Vai aprender. Eu cresci vendo TV Cultura, cresci lendo Conto de Fada. Então, tipo, eu tive uma base educativa muito criativa e rica. Então, eu também, meus pais, eu sou privilegiado porque meus pais, eles sempre jogavam tudo que era coisa, assim, pra mim e pros meus irmãos, assim, eles nunca falaram não pra gente. Qualquer coisa que a gente, eu quero estudar música, eles apoiavam, quero estudar desenho, eles apoiavam, quero estudar, sei lá, gaita de folhas, sabe, eles apoiam. Só que eles sempre falavam, o seguinte, a gente tá aqui apostando porque é algo que parece que tu tá querendo chegar e ver como é que é. É o teu ímpeto, né? É o teu ímpeto, então, só que é aquela, tu tem que saber, é isso que tu quer, é sério, tu vai até o fim. Se tu não for, então não nem dá, começa, né? No papel de pai ele faz, né? Tá, sim. Eu acho que ele não vai gostar disso, mas deixa ele ir. Aí ele vai e não gosta, ele vai entender, beleza, mas tu teve a experiência, a vivência que leva, né? Isso é legal. Como é que tá de tempo? Não, então bem, alguém tem mais alguma pergunta? Por favor, fazer? pessoal, vamos conversar. Posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Como vocês lidam com crise de criatividade? Criança. Sem parar. Muita violência. É incrível. Banho é o melhor lugar pra tu quebrar a criatividade. Mas o banho. Não, mas tem uma. Lava a louça também. Assim, mas tem uma explicação. O banho, tu tá isolado do mundo. Eu quero não tem entender. ninguém falando contigo e tu não tá pensando em outra coisa. Então, é normal que algumas ideias que tu tá examinado, elas se resolvam. A água ionizada na cabeça. Mas só no banho. A melhor forma de resolver é tu saindo assim, tu tá muito em cima do trabalho. Sabe, tu vai alimentar o passarinho, tu vai cuidar do cachorro, tu vai conversar com alguém. É que nem o segado do House. Ele vai falar alguma coisa com alguém que tá lá empacado no caso, de repente ele paga e ele acha a solução do caso com alguma coisa que alguém falou. Tem que ter um distanciamento às vezes do problema, entendeu? Já viu Pra aquele ver Pomodoro? do big picture, entendeu? Já viu o Pomodoro? Sim. É o reloginho do tomatinho e tal, tu põe lá, tipo, não consegue ficar mais 40 minutos focado em algo. Então, depois dos teus 40 minutos não conseguiu, vai pra outra coisa. Deixa a cabeça trabalhar, cair as ideias, uma hora brota. Eles perguntaram, né, como é que eu tenho tempo para fazer o canal do YouTube, podcast, administrar o estúdio e ainda ter uma carreira aqui no Brasil, lá fora, com quadrinhos, ilustração. Uma vida. É uma vida. Eu não faço isso o tempo todo. Eu intercalo.
por causa disso. Então, às vezes, quando tu fica muito em cima de uma coisa, se tu for sistemático, tu pode migrar para opção 2, opção 3, tu vai refrescando as ideias, sabe? E isso aí realmente acontece. Agora, se é um trabalho que de repente você está com a pressão do prazo, com esse tipo de coisa, nada ajuda mais do que o contra-cheque. Aí você dá um jeito, cara. Porque assim, não tô com ideia, me dá mais uma semana de prazo. Não tem, assim. É o que eu falei da dificuldade, vai ter que né? fazer. A dificuldade é que te vai fazer manobrar. E é engraçado, aqui temos o que então? 1, 2, não, foi tu que fez publicidade também, né? Chegou a trabalhar com publicidade, né? Quando tu... Não, é RP. Foi RP, né? Os estágios, mas nunca... Pois é, eu não sei o que vocês acham, quem trabalhou. Publicidade me ajudou a trabalhar com pressão. É verdade. Muito. Cara, então assim, quando vi Meia o hora pra roteiro, fazer assim, anúncio. olha, Vai. 3 páginas aí pro fim de semana, tranquilo, né? Tá de boa. Eu já fiz coisa muito pior, sabe? De storyboard de uma campanha inteira num fim de semana pro cara dizer não gostei, altera tudo pra amanhã. Daí fica. Eu me lembro de mudar texto pra rádio que precisa mudar em 5 minutos porque tem que gravar daqui a 5. Escreve aí e manda. Porque eu acho que uma da capacidade extra que um artista tem é de solucionar esse tipo de problema. Sabe, quando tu tem um bloqueio criativo, eu tenho que desenhar, criar, escrever determinado trabalho, seja teu ou pior ainda por demanda, né? Por contrato, alguém tá pedindo um projeto para ti, que aí tu tem pressão de prazo. Sim. E quando é teu, tu tem aquela demanda, não tá, dá um tempo, vai jogar um videogame, vai namorar, vai trabalhar, fazer qualquer coisa, daqui a pouco tu volta, ou tu tá lá no meio do chuveiro, no meio do busão, vai, cara, até aqui a solução. A publicidade nos começa a treinar um mecanismo de ter a solução na hora, porque tu não tem mais tempo para voltar. Não tá para ser amanhã, daqui a uma semana, tem que arranjar a solução. Essa não funcionou, tá? Então amassa, jogar fora, vamos para um novo quadro, vamos começar de novo, reachar a solução para ela. Então tu começa a criar certas áreas de escapes e mecanismos para tu obter solução. Cada um vai ter a sua forma, entendeu? Porque aí vem da vivência, da tua vivência profissional e pessoal, para poder achar soluções criativas para determinado problema. Mas um pré-projeto é uma coisa que ajuda muito, cara, sabe? Sempre quando a gente fazia, a gente tem lá um folder para fazer na publicidade, um catálogo, alguma coisa. Cara, eu gostava de tinha gente que já saía direto para computador para formatar a página no CorelDRAW, não sei o que. Não, cara, vamos escrever aqui no papelzinho o que vai na página, como é que vai ser, faz um layoutzinho pequenininho ali, lapisinho mesmo, sabe? Cara, aquilo ali ajuda tanto que te evita tantos problemas, sabe? Que te facilita muito. E aí quando o problema surge, ele é muito mais facilmente resolvido, né? O papel aceita tudo, coloca no papel e depois tu filtra o que pode ser usado. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Mais um. Vamos claro, né? Eu tenho. Vocês gostaram? Em nome da HB, eu agradeço aí o espaço que vocês têm, a iniciativa principalmente, né? E sem dúvida a presença de vocês aí, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Legal, pessoal. Aí,